Olá, meu amigo, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e ministro português e hoje vamos falar acerca dos processos de formação de palavras. Eu sei que você vive às voltas com essa matéria, né? Como é que uma palavra se forma? Como é que as novas palavras se formam? Existe algum processo nisso? É claro que existe. Na verdade, existem alguns processos que vão se subdividir e você que vai fazer um concurso precisa saber de todas essas classificações, ok? Tranquilo? Então, fica com a gente que a gente vai ver todos os processos de formação de palavras, começando pelo primeiro chamado neologismo. Está aqui o título para você anotar no seu caderno, processos de formação de palavras. O primeiro processo que nós vamos conversar a respeito dele hoje é um processo que está extremamente querido pelas provas, é o famoso neologismo. O que é um neologismo? Neologismos são palavras novas, neo é novo, né? A gente ouve muito nesse período sobre neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É um novo liberalismo, não é isso? O que é o neologismo? São as novas palavras. Como é que essas palavras se formam? Meu amigo, minha amiga, candidato, candidata, as coisas funcionam da seguinte forma. São palavras que são adaptadas, normalmente isso é comum à questão da oralidade, você vai adaptando o termo, vai adaptando, até chegar num outro termo, que a princípio não é um termo ainda reconhecido. É importante que fique claro isso para você. O neologismo, ele passa por uma situação de que alguns termos que são considerados neologismos, eles vêm até entre aspas por não serem ainda reconhecidos como pertencentes ao vocabulário daquela língua, tá certo? Então, preste atenção no seguinte, são palavras adaptadas do estrangeiro, ok? Por exemplo, nos anos 90 circulou no mundo uma campanha com uma camisa escrita No Stress, que é uma palavra norte-americana que representa uma doença, não é? Quando a pessoa está muito cansada, está muito debilitada, é uma doença mesmo. E aqui no Brasil, o stress virou estresse. E esse estresse, no nosso entendimento linguístico, virou sinônimo, inclusive, de nervosismo, virou sinônimo de chateação, virou sinônimo de uma pessoa impaciente. As pessoas dizem por aí, fulano é muito estressado. Como quem diz, fulano é muito impaciente. Quando você tem algum problema, olha, isso vai me gerar um estresse muito grande. Então, perdeu inclusive a conotação do stress lá da língua inglesa, lá do termo que foi utilizado na campanha publicitária no stress, tá certo? São palavras, então, que são adaptadas de outro idioma ou mesmo inventadas para atender um contexto. Então, eu tenho dois tipos de neologismo. Palavras adaptadas de outro idioma ou termos criados para atender um contexto. Tá certo? Então, eu vou colocar como exemplo aqui o termo que começamos a conversar a respeito dele. A palavra estresse é um neologismo e você, inclusive, já encontra em dicionários o termo estresse como sinônimo de chateação, já com as características semânticas do português aqui do Brasil. Tá certo? Quando eu digo semântico, caro candidato a um concurso público, significa sentido, significação, tá certo? E aí, vamos além. Por exemplo, houve uma prova de concurso
no passado que falava sobre essa coisa que o brasileiro tem de não realizar suas tarefas. Um passa para o outro, que passa para um, que passa para o outro. E eles chamaram essa prática de empurroterapia. Eu quero que você pense. Esse termo existe? Não, esse termo não existe. E se esse termo não existe, ele foi inventado só para atender aquele contexto, nós chamamos isso de neologismo, tá certo? Empurroterapia, entre aspas, por quê? Porque o termo não existe. Ele só existiu para atender aquele contexto. Teve uma prova no âmbito militar que o texto falava o seguinte, o texto de interpretação. Hoje em dia, as pessoas precisam aprender o inglês, o francês, o português e o internetês. Meu amigo, a palavra internetês existe? Claro que não, mas é óbvio que não. Mas naquele contexto cabia e casava muito bem a palavra internetês, criada daquela forma. Isso se chama neologismo. Aí, convido você a assistir a um outro processo de formação de palavras chamado onomatopeia. Já antecipo para você a respeito da divergência que pode acontecer. Qual divergência? A divergência de algumas pessoas falarem assim, Rodrigo, peraí, mas isso não é uma figura de linguagem? Olha, muitas pessoas já consideraram a onomatopeia como figura de linguagem. Hoje em dia, isso importa muito pouco. O que importa é você conhecer o que é uma onomatopeia, que é um conceito muito simples. O que é onomatopeia? É a tradução de alguns ruídos, né? É fazer com que esses ruídos tenham uma representação gráfica, uma representação escrita. Por exemplo, o gato emite um som que as pessoas traduzem como miau. O cachorro como au-au. O relógio, tic-tac. O trem, piuí. Todas essas representações gráficas e sonoras, a gente dá o nome de onomatopeia, né? Por esses ruídos, como acontece, por exemplo, fulano bateu a porta, toque-toque. Esse toque-toque recebe o nome de onomatopeia. Então, onomatopeia é a tradução, digamos assim, de sons, de ruídos feitos por situações, por animais, por objetos, para uma forma gráfica. Uma forma gráfica. E aí os nossos exemplos são muito emblemáticos e muito ricos. Por exemplo, o miau dos gatos, o tic-tac do relógio, o piuí do trem e por aí vai. Tá certo? Então, a onomatopeia é essa tradução. Agora, existe um grande processo de formação de palavras chamado derivação. Tá certo? Deixa eu mostrar para você a derivação. Essa derivação aparece demais em prova por um simples motivo. A derivação se divide em exatos 6 casos, 6 situações, 6 subclassificações para a derivação. Então, queridos amigos, vejamos bem, a derivação, vamos fazer um gráfico aqui, um gráfico não, mas um esquema de derivação aqui para ficar mais fácil para você estudar. O importante é isso, é ficar fácil para você estudar, assimilar e aprender. A derivação pode ser prefixal, mas ela também pode ser sufixal, ela pode ser prefixal e sufixal. Ela pode ser
parasintética, ela pode ser regressiva e ela pode ser uma derivação imprópria. E aí é interessante colocar assim na forma de mapa mental, porque você consegue comparar um caso com o outro. Né? Quando a gente vê um caso, para depois outro, às vezes você não consegue comparar, e é essa comparação exatamente que a prova quer de você. Tá certo? O que é derivação prefixal? Meu amigo, o que é um prefixo? É um pedacinho de palavra que vem antes de uma palavra já formada. O que é uma palavra já formada? Radical. Então, a derivação prefixal, ela funciona da seguinte maneira. Por exemplo, eu tenho a palavra leal. É o radical. Mas eu posso muito bem acrescentar aqui o des. Desleal é formado pelo processo de derivação prefixal. Por quê? Porque eu tenho a palavra já formada, o radical, e eu tenho um prefixo. Pré é sempre antes. Prefixo. Tem prefixo e radical, derivação prefixal. Vamos aproveitar o mesmo radical? Olha só, eu tenho o termo leal. Depois do leal, lealdade. Palavra nova. Leal é diferente de lealdade. Porém, eu acrescentei um pedaço de palavra após um radical. Isso se chama derivação sufixal, prefixo, radical, desculpa, é o nosso radical e agora sim, o sufixo. Se eu tenho radical mais sufixo, derivação sufixal, tá certo? Pedaço de palavra depois, sufixo. Pedaço de palavra antes, prefixo. Agora, nada, absolutamente nada impede que essa derivação seja prefixal e sufixal. Até porque você já deve estar pensando na palavra deslealdade. Verdade. Em que eu tenho o radical, leal, e tenho prefixo e tenho sufixo. Então, se eu tenho os dois ao mesmo tempo, o meu processo de derivação é um processo de derivação prefixal e sufixal. Tá certo? Porque eu tenho os dois ao mesmo tempo. Eu tenho o radical admitiu os dois. O que você tem que tomar muito cuidado é com a derivação parasintética, porque ela é parecidíssima com a derivação prefixal e sufixal. Vamos entender? Olha só. Um exemplo para você de derivação parasintética. A palavra é entristecer. Pois muito bem, quem é o nosso radical? Radical é a palavra triste. Certinho? Tranquilo? E aí, eu tenho sufixo e tenho prefixo. Aí você pensa, mas o caso então, Rodrigo, é exatamente o mesmo do caso de cima. Não é. E por que não é? Porque nessa situação primeira, se eu retirar o des, eu vou ter a palavra lealdade. Se eu retirar o dade, eu vou ter a palavra desleal. No entristecer, se eu retiro o em, eu vou ter tristecer. Tristecer não existe. Se eu retiro o ser, eu vou ter entriste. Não existe entriste. Não é verdade? Então, na derivação parasintética, eu preciso dos dois, do par de parasintética, ao mesmo tempo, para formar uma palavra. Uma só não serve. Eu preciso do par. Par de quê? De parasintética. Toma cuidado com isso. As duas são muito parecidas. Entretanto,
A parasintética só funciona com sufixo e prefixo juntos. Se eu retirar um, a palavra perde o sentido. Aí, eu quero que você pense nisso aqui, ó. A palavra é a palavra pescar. Pescar dá origem ao termo pesca. É sempre assim, pessoal. Do verbo para o substantivo e não o contrário. A palavra pescar tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas, 6 sons. E a palavra pesca, 1, 2, 3, 4, 5 sons. Então ela é derivação regressiva por quê? Porque eu perco um fonema. Na hora de formar a palavra nova, um fonema desaparece. E que fonema é esse? Normalmente é o R de infinitivo que desaparece. Combater perde o R, vira combate, derivação regressiva. Lutar perde o R, vira luta, derivação regressiva. Sonhar perde o R, vira sonho, derivação regressiva. Sequestrar perde o R, vira sequestro, derivação regressiva. Tá certo? E vem, para finalizar essa história, a derivação imprópria. A derivação imprópria, ela depende de um contexto. É você pensar o seguinte: a palavra, quando está sozinha, sem contexto, ela pertence a uma classe gramatical. Por exemplo, a palavra jantar é um verbo. Verbo de primeira conjugação. Terminação AR. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vós jantais, eles jantam. Agora, veja bem no contexto. O jantar está pronto. Nesse contexto, jantar é verbo? Não. Ele foi substantivado, então essa palavra trocou de classe gramatical para atender ao contexto que está inserida. Toda vez que isso acontece, essa troca de classe gramatical, olha, o verbo virou substantivo. Nós temos a derivação imprópria. Então a derivação tem 6 situações: prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, prefixal e sufixal e derivação imprópria. Tá certo? Acabaram os processos? Ainda não. Veja bem, claro que, do ponto de vista de retrospecto, caro candidato, a derivação é a que mais cai como processo de formação. Não estou dizendo para você de maneira alguma, vai cair a derivação. Não, nós não seríamos levianos a esse ponto. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: olha, pensando nas provas que já aconteceram, a derivação tem uma frequência muito maior em prova do que os outros processos. O neologismo tem aparecido com uma frequência grande também, mas ainda bem menor do que a derivação. Aí eu tenho para você o processo de composição. A composição se divide em 2 casos: composição por aglutinação e composição por justaposição. Bom, na composição por aglutinação, eu somo palavras e perco fonema. Somam-se palavras e um fonema desaparece. Por exemplo, na palavra planalto, que é a soma de plano mais alto, o A, aliás, o O desaparece. Esse desaparecimento se chama composição por aglutinação. Tá certo? Eu somo palavras e perco fonema. Somo palavras e perco fonema, como por exemplo na palavra aguardente. Água mais ardente, aguardente. O A desaparece. Um dos As desaparece. Não é isso? Embora, em, mais boa, mais hora. Tudo juntinho virou embora. Há uma perda de fonema na soma dessas palavras. Isso se chama composição por aglutinação. Na justaposição, eu só somo as palavras. Por exemplo, guarda mais chuva, guarda-chuva.
Então, às vezes, a palavra vem até separada por hífen. Às vezes, não, vem um espaço entre elas. Rio mais de mais janeiro igual a Rio de Janeiro. Não é isso? Então, justa posição. Qual que é o grande problema? É quando não existe nenhum hífen e nenhum espaço entre as palavras. Aí é problemático. E pode acontecer, claro, passa mais tempo, é passatempo. E é tudo escrito junto. Ponta mais pé é pontapé. Perdemos fonema? Não. Mas é tudo escrito juntinho. Ok? Tranquilo? Essa é a composição. Por aglutinação, perde-se fonema. Por justa posição, não se perde fonema. As palavras vão apenas se encaixar. Tudo bem? E aí, meu amigo, minha amiga, tenho para você agora o processo de redução, que é muito tranquilo. O exemplo diz mais do que qualquer outra coisa, é você pensar o seguinte: a forma reduzida e aceita gramaticalmente, aceita nos dicionários da palavra motocicleta, é a palavra moto. Então, moto é redução de motocicleta. Motocicleta virou moto. Assim como fotografia tem a sua forma reduzida e aceita gramaticalmente como foto. Tá certo? Isso é redução drástica, redução profunda. Não é, por exemplo, igual a da derivação regressiva em que eu perdia um fonema. Ok? E temos mais. Além da composição, da redução, nós temos a abreviação ou sigla. O que é abreviação ou sigla? São palavras formadas com as iniciais de um termo ou mesmo com um pedacinho da palavra. É só você pensar o seguinte: quando eu coloco isso aqui para você, ó, exemplo, isso aqui é uma forma abreviada do termo exemplo, que é um termo pequeno, mas mesmo assim existe a forma abreviada dele. Então, o exemplo é um exemplo de abreviação. Sigla, quando eu tenho, por exemplo, UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Universidade Federal de Minas Gerais. Quando eu tenho PM, Polícia Militar. Quando eu tenho UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cada letra representa um termo, mas não tem que ser assim. Por exemplo, no senhor, a gente abrevia como SR, né? Até um R minúsculo aqui, senhor. E é um termo pequeno, mas já está consagrada essa abreviação. Para fechar os processos, nós temos ainda o hibridismo, que dificilmente cai em prova, mas está nos principais conteúdos programáticos. O que é o hibridismo? Palavra formada a partir da soma de radicais estrangeiros. Palavra formada a partir da soma de radicais estrangeiros, ok? Por exemplo, tem o período com o termo geografia. Aí você tem origem grega e latina, que geo é terra e grafia, escrita. Então, tudo aquilo que é relativo aos estudos da terra é a geografia. O hibridismo mais famoso é a palavra democracia, mais famoso de prova. Cracia é governo, demo é povo. Então, governo do povo. Democracia é um governo do povo, os eleitos pelo povo, os escolhidos pelo povo. E são radicais gregos e latinos também, tá certo? Essa soma desses radicais, formando um termo que é da língua portuguesa, recebe o nome de hibridismo. Então, esses são os nossos 7 processos de formação de palavras. Nós tivemos
derivação, neologismo, onomatopeia, composição, redução, abreviação ou sigla e, por fim, hibridismo. Então, bons estudos para você, pega firme, vamos agora olhar exercícios a respeito de processo de formação de palavras, tá certo? Para poder transformar isso em prática. Bons estudos!